O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, visita hoje a reserva extrativista Marinha de Cururupu, no Maranhão, para assinar o plano de manejo desta unidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É o ministro Sarney Filho, nosso entrevistado agora. Bom dia, ministro. Bom dia, amigos e amigas aí que estão nos vendo e ouvindo. Qual é a grande importância dessa reserva para o Brasil e talvez para o mundo, não é isso? Essa reserva é muito importante. Ela se junta a outras reservas que estão protegendo o manguezal do Brasil. Nós temos aqui no Brasil o maior manguezal do mundo e vocês sabem a importância do manguezal. Nós temos absoluta convicção de que proteger o manguezal é proteger não somente uma atividade econômica importante, que é a pesca artesanal, catadores de mariscos, caranguejos, por exemplo, mas também proteger o ecossistema importante marinho, que tem relações com a reprodução de pescados, tem relação com o equilíbrio das marés, portanto é muito importante e está dentro da nossa política de avançar no aumento dessas unidades de conservação, porque uma reserva extrativista é um tipo de unidade de conservação que ele permite e incentiva a produção dentro dessa reserva. Ele dá garantias aos moradores para que os moradores possam tirar de lá o seu sustento. E como o sustento dos moradores numa resex, ele depende do equilíbrio ecológico, por exemplo, para ter o caranguejo, precisa ter o mangue. Para ter o peixe, precisa ter o mangue, precisa ter as lagoas onde esses peixes se reproduzem, bem conservada. Eu tive há pouco tempo na reserva extrativista do Delta do Parnaíba, e lá nós pudemos ver que os próprios moradores, eles estão plantando mangue, eles estão recuperando áreas de nascentes, estão recuperando áreas de lagunares, e, portanto, eles sabem a importância de ter o meio ambiente preservado para que a sua produção possa existir. Então, nós estamos, além de incentivando essas reservas que já existem, nós estamos criando aqui no Maranhão mais 3 reservas, né, extrativistas, todas elas dentro desse mesmo conceito, o conceito de dar tranquilidade, dar garantias e melhorar as condições de vida das pessoas que moram nessas regiões, para que elas possam ajudar a manter o ecossistema funcionando nesses locais de onde elas tiram o seu sustento. Para o telespectador que ainda não sabe quais são essas outras reservas, o senhor poderia dizer? Uma nós vamos fazer ali em Humberto de Campos, outra vai ser em Bequimão e a outra vai ser em Carutapera. Então são reservas que têm esse intuito de preservar o nosso manguezal, de preservar esses ecossistemas que têm ligação com a terra e o mar, e através dessa criação melhorar também, evidentemente, a qualidade de vida das pessoas que moram nessas regiões, para que elas possam, com consciência, com uma melhoria na sua qualidade de vida, com a diminuição das dificuldades, também ajudar a preservar essa parte importante do nosso ecossistema, que é o nosso ecossistema marinho. Eu falei ainda há pouco do plano de manejo que o senhor vai assinar hoje, né? Ele é de grande importância para uma reserva. Grande importância porque ele é a radiografia da reserva. Ele diz aquilo que na reserva está faltando fazer, ele aponta as áreas que são importantes preservar, ele aponta as áreas de produção de mariscos, ele aponta as áreas de reprodução de peixes. Portanto, ele é muito importante e ele serve como uma base para que essas reservas possam se desenvolver. Então, desde que entrei no Ministério, eu tenho atuado em 2 grandes vertentes na questão do desmatamento dos nossos biomas, da nossa natureza. A primeira é o manejo florestal, que é a atividade econômica que você extrai a madeira, mas extrai a madeira de uma maneira estudada, de uma maneira autorizada, de tal forma que a floresta continue em pé, que a mata continue em pé, que ela continue prestando os seus serviços ambientais, ajudando a água, ajudando a chuva, ajudando o clima. Essa é uma. E a outra são intensificar
essas reservas extrativistas, porque na medida em que você melhora as condições da conscientização, qualificação para essas pessoas, elas vão, evidentemente, ajudar a preservar o lugar do qual elas tiram o seu sustento. Ministro, os municípios do sul do Maranhão já começam a sentir os efeitos das queimadas, né? Temperatura aí muito alta, questão da seca. Então, já estão sentindo as queimadas. O que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer por essa população? Olha, ano passado, quando eu assumi definitivamente o Ministério, vai fazer um ano ainda da minha posse definitiva no Ministério, nós encontramos os órgãos ambientais encarregados de combater o desmatamento, de combater as queimadas, com seus orçamentos completamente defasados. E nós conseguimos recuperar esses orçamentos. Quando eu cheguei no Ministério, a curva do desmatamento estava ascendente. O desmatamento estava desenfreado. Os últimos 2 anos anteriores, sem comando e controle, sem o poder de fiscalização, sem o poder de você verificar, monitorar o desmatamento e as queimadas, isso ficou ao Deus dará. Então, quando chegamos, nós recuperamos esses orçamentos, eu consegui adicionalmente mais recursos ainda do Fundo da Amazônia e os órgãos recuperaram sua capacidade. Então, nós, esse ano, estamos muito mais preparados do que no ano passado. As brigadas anti-incêndios, elas já estão com seus recursos assegurados. Nós vamos ampliar o número de brigadas, colocar também brigadistas indígenas, que nós tivemos aqui no Maranhão muito fogo em terras indígenas. Dessa vez nós estamos preparados para isso. É evidente que a queimada é fruto de uma série de fatores, dentre elas a falta de chuva, a seca, o clima, mas também ela é produto da ação do homem, às vezes até irresponsável. Então nós vamos ficar muito atentos a isso. Aquelas queimadas produzidas irresponsavelmente e criminosamente vão ser punidas. Nós temos instrumentos hoje para verificar onde esse fogo começou, vamos atrás dos responsáveis e vamos evitar que as queimadas se espalhem e se transformem em incêndios florestais. Nós temos que proteger as nossas matas, porque o mundo já está com quase 8 bilhões de habitantes e nós já estamos sentindo que a ação do homem sobre o planeta Terra já está gerando consequências muito ruins. O regime de chuva está mudando, nós tivemos os anos mais quentes da história, isso dá uma desregulamentação, isso dá uma confusão climática. Às vezes a pessoa, mas como está aquecendo se nós tivemos ondas de frio? Isso é próprio do aquecimento global. Você vai ter piques de frios muito maiores, piques de chuvas também muito mais intensas, nós vamos ter temporais em menor espaço de tempo, com muito mais água. Isso faz muito mal para a natureza, faz muito mal para a terra, porque a terra precisa dos seus nutrientes para a agricultura. Então, nós temos realmente que tomar conta do nosso planeta. E tomar conta do nosso planeta, só para concluir, significa hoje proteger as nossas nascentes, proteger os nossos rios e proteger com árvores, com plantas, proteger nossas florestas. Por falar em planeta, por falar em mundo, é importante que o senhor diga para a população como é que estão as relações na área do meio ambiente com os Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos, durante o governo Obama, ele era parceiro no combate ao aquecimento global. Quando entrou agora o novo presidente Trump, ele negou todos os acordos que tinham sido assinados, ele não acredita que o aquecimento global é fruto da ação do homem. Inclusive, semana passada, só um parêntese, foi dado o dia do ano em que a natureza já não conseguia mais suportar aquilo que dela se retira. Hoje a gente sabe que o que se retira da natureza, a natureza já não consegue recompor. Então, é preciso que a gente tenha todos esses cuidados. Um dos grandes vilões do aquecimento global é a geração de energia através de petróleo, de derivados do petróleo e do carvão. Então, esses são os famosos combustíveis fósseis. Então, nós temos que mudar esse tipo de geração. Os Estados Unidos têm um papel importante dentro disso. O presidente Obama tinha se comprometido a essa mudança, mas agora o Trump jogou tudo fora e é motivo de grande preocupação das nações, dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento e daqueles que
tenha noção de que nós precisamos agir o quanto antes para que as futuras gerações não sofram as consequências da irresponsabilidade da atual geração. Ministro, a gente só tem a agradecer a sua presença hoje aqui no Bom Dia. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês e um bom dia a todos.